Queridos irmãos, então hoje nós temos a grata felicidade de ter o nosso irmão Cláudio Dávila, da Casa Espírita Paz e Amor e Caridade, de Pelotas, que vai conversar conosco sobre o tema Perdão Incondicional. Cláudio, muito obrigado por estar conosco, estamos muito felizes e a palavra, meu irmão, está contigo. Obrigado, querido, obrigado. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de estarmos juntos para refletir. Um assunto tão importante, tão evidente, perdão, baseado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos refletir sobre perdão. Emmanuel, meus queridos, irá nos dizer que não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que, em outras circunstâncias, poderiam ser nossos. Então, nós refletimos, então, que nós somos guiados por leis divinas perfeitas. E quando não conseguimos perdoar, não conseguimos compreender que todos nós possuímos, sim, o germe do bem. Já nascemos com essa capacidade de amar, de ser amado. Mas nós precisamos interiorizar que necessitamos desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Ter compaixão pelo próximo, nos conscientizar dos nossos atos que muitas vezes geram mágoa, discórdia, rancor. Que possamos, meus queridos, enxergar os nossos defeitos que muitas vezes tentamos encontrar no outro. Nós estamos passando por um mundo imperfeito. Nós trazemos em nossas posturas, muitas vezes, a imagem dessa imperfeição. Por exemplo, nós vivemos desconfiados, defensivos. Quando as pessoas se aproximam de nós, nós já estamos armados, nós já estamos esperando o pior daquela pessoa. Por que agimos dessa forma? Porque ainda não conseguimos entender e nem traduzir em nossa vida a linguagem do amor. Sabe aquele amor humilde que é a mensagem da vida de Jesus? Que ele almejou, que ele anseia que possamos viver? Então, meus queridos, a reflexão do princípio cristão, o amor humilde é aquele que se entrega simplesmente, sem esperar nada, nada em troca. Ele se dá sem questionamento, gratuitamente. E Jesus já nos advertia, olha, reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto estás a caminho. Percebe? Porque depois é uma questão clássica que acontece com nós, quando perdemos principalmente aqueles que estão caminhando conosco. Ah, por que eu não perdoei? Por que eu não pedi perdão? Começamos com as nossas consciências, com as nossas emoções a nos cobrar. Mas só que é preciso que tenhamos coragem para romper essas nossas limitações e domar o nosso orgulho, o nosso ego exagerado. Meus queridos, se não nos reconciliarmos o quanto antes com os nossos desafetos, nós não vamos conseguir usufruir essa paz que a gente tanto quer. Existem pessoas que ficam estacionadas, presas ao ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento, e muitas vezes arquitetando planos de vingança contra seus desafetos. Sem se darem por conta que quando agindo dessa forma, estão perdendo o valioso tempo de seu despertar espiritual. E só quando passamos por uma grande infelicidade é que nos damos por conta que somos tão pequenos, meus queridos. Nós somos tão pequenos por abrigar ainda esses sentimentos tão contrários ao amor. Então, quando compreendermos que a vida material ela é tão passageira, é que vamos começar a entender o ensinamento de Jesus, que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No fundo, meus queridos, todos nós somos iguais. E queremos o melhor, claro que queremos o melhor. Só que o melhor para mim tem que ser o melhor para o outro. Percebe? E o amor, meus queridos, o amor é essa força capaz de modificar nossas vidas. O amor pode transformar um inimigo em um amigo. Mas Oi, só nos Oi, tudo bem?
Oi, Você ligou aqui para agropecuária? Pessoal, alguém está com o telefone Não sei aberto. se você conseguiu ajuda. Eu antes estava atendendo, eu não consegui lhe atender. Alguém está com o telefone Sim, fechado. não, eu tô atrás de um pet pequenininho. Vamos manter os microfones fechados, por favor. Acontece. Pode O retomar. amor é essa força capaz de modificar as nossas vidas. Pode transformar o inimigo em um amigo, mas só vamos nos libertar do ciclo do ódio com sentimentos contrários a ele. E só o perdão, meus queridos, só o perdão e o amor conseguem essa força redentora de transformar tudo em nossa vida. Por que o mal existe ainda? Devido à falta de amor e perdão que ainda habita em nosso ser. Então, quando nós formos espíritos iluminados pelo conhecimento das verdades divinas, aí vamos compreender que o amor ele vibra num sentido único. Que significa que amar a si mesmo e ao próximo é o mesmo que amar a Deus. Mas nesse momento, meus queridos, nós precisamos compreender que o ato do perdão ele deve partir sempre de quem foi insultado, da vítima injuriada, daquele que sofreu injustiça. É quem fez o mal que requer o perdão. Mas sabe como é que a gente age? Ainda bate na mesa. Enquanto fulana não vier de joelho pedir perdão, não tem. Valorizamos o perdão. Então, meus queridos, o perdão ele cria uma atmosfera necessária para recomeçar, é aliviar um fardo, é cancelar uma dívida, mas só o ofendido pode realmente derramar as águas consoladoras do perdão. Então, a palavra perdoa-te, mas não esqueça o que fizeste, perdoa, mas já não quero nada contigo, isso não traduz a real natureza do perdão. Não traduz. O perdão significa reconciliação, e sem isso ninguém pode amar. Então, o grau da capacidade de perdoar é que determina a capacidade de amar os nossos desafetos. Agora, a pergunta, então, será que temos coragem bastante para perdoar? Você já se perguntou isso? É que nós temos dificuldades para reconhecer nossos próprios erros, né? É muito mais fácil jogar toda a carga de responsabilidade em cima do outro. Mas será que não seria mais fácil apelarmos para uma conversa franca, honesta, aberta? O Evangelho já nos diz, chama teu irmão em particular. Se ele te entendeu, você ganhou ele. Mas a questão é que exigimos demais dos outros. Nós exigimos uma perfeição inatingível. Mas quem é que nunca errou? Quem de nós nunca errou? E quem de nós ainda não errará? Nós somos exageradamente compreensíveis quando se trata dos nossos erros. Agora, somos implacavelmente, perdão da palavra, tiranos quando se trata dos erros alheios. Nós rompemos relações. Nós perdemos amizades, nós nos afastamos das pessoas. E tudo isso só por quê? Porque eles não corresponderam a alguma expectativa que criamos por nós? Queridos, corações abertos são capazes de resolver inúmeros conflitos. Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos nos lembrar que perdoar não significa concordar com um ato ou pensamento. Perdoar é compreender que nós estamos sujeitos ao erro, ou seja, hoje eu sou ofendido, mas amanhã eu posso ser ofensor. Mas a questão é, quando alguém nos machuca, nós queremos machucá-los de volta. Então, meus queridos, sem perdão, velhas feridas nunca fecham. E o máximo que podemos esperar é que a pessoa esqueça o que nós esqueçamos, nós não vamos esquecer, eles não vão esquecer muitas vezes. Claro que no relacionamento humano não há como ocorrer tudo da forma que esperamos. Existem desencontros. Somos diferentes e ocorrerá sim situações em que seremos contrariados, mas por eu te contrariar não significa que eu sou teu inimigo, se eu não concordo com você. Você tem que respeitar minha ideia, eu a sua, meu posicionamento, enfim. Então o que nos resta? Nos resta desenvolver em nós a paciência, a misericórdia para conseguirmos chegarmos ao perdão. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós encontramos uma visão ampla sobre o perdão que nos facilita a vivência dessa virtude. Ou seja,
buscar no Mestre Jesus o exemplo maior. E não podemos também esquecer, meus queridos, que não há ninguém nessa vida que um dia não necessitou ou necessitará de perdão. Não há ninguém. Mas somos tão orgulhosos. Nós somos tão orgulhosos que nos ofendemos por qualquer coisa. Um comentário descuidado passa a ser ofensa lembrada por décadas. O perdão é supervalorizado. Como nos diz o Chico, né? Melhor que perdoar é não se sentir-se ofendido. Melhor do que perdoar é não se sentir ofendido. Mas há tantos de nós que não conseguem suportar a ideia de estar errado, porque está sempre certo. Mesmo sob o risco de terminar grandes relacionamentos ou causar um nível de estresse, de dor para si e para os outros, não recua. Não recua. Então, quando sentirmos a necessidade de entrar em uma briga, e 99% da necessidade de entrar nessa briga é para saber se quem está certo e quem está errado. 99% das desavenças, das brigas que temos, que já chega a nós, é para saber se está certo ou errado. Por que não nos perguntamos que diferença vai fazer isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Gastar energia, entrar numa briga para saber se está certo ou se está errado. Então, meus queridos, permitamos aos nossos amados, nossos colegas de trabalho ou aos estranhos que sejam como eles são. Como nos diz Chico novamente, aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Mas explique-se por uma vida inteira. Defina-se por milhões de anos o que é o amor, o que ele representa, o bem que ele causa à humanidade. Isso de nada valerá para nós se nós não exercitarmos esse amor. Deus, chega de teoria, chega de palavras bonitas, chega de palavras soltas ao vento. O momento agora é exercitar esse amor. Nós podemos ler, ouvir por vidas e vidas como devemos fazer para nos melhorar ou trazer felicidade para aqueles que amamos, mas isso não vai valer de nada se nós não exercitarmos o amor na prática. Na prática, meus queridos. É isso que necessitamos e devemos ter e dar amor. Isso representa a grande vitória. Mas a grande vitória é sobre mim, não sobre o outro. E quando falamos em perdão para além do ressentimento, nós percebemos que somos chamados a amar, a contemplar o amor diariamente. Seja no sorriso de um filho, um abraço de quem amamos, nós somos chamados a exercitar esse amor todos os dias. Mas só seremos de esperança uns para os outros pelo humilde amor. Sabe aquele amor que nos fala o apóstolo Paulo, que tudo crê, suporta e espera? Porque no entardecer da vida, meus queridos, nós seremos avaliados acerca do amor. Portanto, que possamos não desistir de ninguém, porque Jesus não desiste de nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, vem e nos diz, olha, Cláudio, quando adotarmos como regra de conduta a ética cristã para a base de nossas instituições, e eu quero frisar aqui instituição família, aí compreenderemos a verdadeira fraternidade, reinará a paz, a justiça, não haverá ódio, desavença, só união, concórdia, benevolência mútua. Joana de Ângeles, na obra Diretrizes para o Êxito, nos diz, olha, que possamos ter em mente que tudo aquilo que nos acontece é para contribuir para o nosso progresso espiritual. Joana de Ângeles, na obra Florações Evangélicas, nos diz, olha, o perdão beneficia aquele que perdoa, propicia paz espiritual, equilíbrio emocional, lucidez mental, meus queridos. Ah, Cláudio, mas e aqueles parentes difíceis? E aqueles amigos ingratos? Aqueles companheiros insensíveis? Como é que eu faço, Cláudio? Meus queridos, não são acontecimentos casuais em nosso episódio reencarnatório. Ninguém entra em nossa vida por acaso. Não entramos na vida de ninguém sem uma razão.
O Evangelho está nos dizendo que são recursos que temos para as mais amplas conquistas, que dão resultados mais valiosos. Mas, para isso, nós precisamos aprender a controlar as emoções e adiar aquele momento infeliz. Sabe a cantora Alcione, a Marrom, quando ela diz naquela música, na hora da raiva eu soltei o verbo, na hora da raiva eu lhe disse tudo, sabe? Então, é aí que precisamos aprender a controlar as emoções e adiar esse momento infeliz. Porque na hora da raiva nós falamos coisas que não é verdade. A gente pisa, a gente machuca. Então, meus queridos, sempre que surja essa oportunidade de fazer o bem, por mais insignificante que pareça, façamos. Se surgir o momento de sermos úteis, sejamos. Aproveita. E aí é nesse momento de lucidez, de paz espiritual, é nesse momento que devemos escutar o que fala o coração. Descobrir a dor de cada coração. E aos poucos ir aprendendo a amar, a perdoar, porque o amor ele perdoa sempre. O amor joga fora a mágoa, porque a mágoa faz mal, contagia. O amor elimina a dor passo a passo, nos faz descobrir o valor que há em cada vida, todas as vidas. O amor de Jesus, meus queridos, tira valores que estão soterrados pela rejeição, pela incompreensão, pela falta de carinho, de aceitação. Nós precisamos aprender mais a descobrir a alma das pessoas, as possibilidades que Deus deu a cada um de nós de amar e ser amado. É difícil? Claro que é difícil, mas não é impossível amar como Jesus amou. Mesmo tropeçando, mesmo errando, nós estamos aprendendo sim. E a família, meus queridos, é esse grupo de espíritos, normalmente necessitados, desajustados quanto nós, mas todos nós com compromisso inadiável para a reparação. E graças à reencarnação, nós reencarnaremos tantas vezes for possível nessa família que reclamamos tanto, até que o amor se faça na sua totalidade. A família, meus queridos, antes de tudo, é esse laboratório de experiências reparadoras. Se alterna a felicidade, a dor, mas enfim, nós estamos programando sim uma paz futura. Então, meus queridos, o meu convite nessa tarde, explora com profundidade o perdão. Explora. Eu sempre que falo em perdão, eu gosto de fazer três perguntas. Para mim e para vocês. Porque quando eu preparei o trabalho, eu ouvi. E eu tenho essa certeza que eu preciso trabalhar muito ainda o perdão. Vamos nos perguntar, então, se você tivesse 30 dias para viver aqui no plano terreno, para quem e por que pediria perdão? A quem você precisa pedir desculpa? Quem foi a pessoa que mais lhe desapontou na vida? Você já se perguntou isso? Vamos nos fazer de novo essa pergunta? Se você tivesse um mês para estar aqui no plano terreno, para quem e por que você pediria perdão? Ou para quem e por que você perdoaria? A quem você precisa pedir desculpa? A quem você precisa desculpar? Quem foi a pessoa que mais lhe desapontou na vida? Qual foi a pessoa que você mais desapontou na vida? Você já se perguntou isso? Meus queridos, se um dia tivermos que pedir perdão um ao outro por algum motivo, e em troca você receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos, as lágrimas descerem, gestos valem mais do que 1000 palavras. Te entrega o amor, meu querido. Te entrega. Essa pessoa está te dizendo, me perdoa, eu amo você, me perdoa. Ela está te dizendo por gestos, e gestos muitas vezes valem mais do que 1000 palavras. Porque quando abrimos o nosso coração para perdoar e amar o próximo, mesmo que ele tenha nos ferido, perseguido injustamente, nós estaremos abrindo portas para que pessoas fantásticas entrem ou voltem para a nossa vida, quando abrimos o nosso coração. Então, quanto mais nos importamos uns com os outros e priorizamos o melhor para o nosso irmão, a partir daí nós alcançamos Deus.
A partir desse amadurecimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de amor, nós alcançamos a plenitude da paz em nossos corações. Então, meus queridos, a chance de acertarmos são muito maiores quando nos dispomos a exercitar isso, que não é tão longe assim, não. Que começa pela valorização dos pontos positivos do outro, ofuscando os negativos que possa ter, pelo exercício da tolerância, claro, não por amarmos todos de forma igual, porque isso não acontece ainda nesse estágio que nós estamos, mas por reconhecer em nós mesmos muitas mazelas a serem toleradas, meus queridos. E aí eu te trago de novo o Evangelho na sua essência. Bem-aventurados aflitos, dá uma olhadinha lá depois, que nos diz assim: olha, Cláudio, todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência, remonta pouco a pouco a causa dos males que os afligem, e verão se as mais das vezes não poderão confessar: ah, se eu não tivesse feito isso, ah, se eu não tivesse dito isso, ah, se eu não tivesse postado no grupo da família, se eu não tivesse botado no Facebook, no WhatsApp, ah, eu não estaria nessa situação. Meus queridos, até quando o si vai estar em nossa vida? Até quando? E muitas vezes pessoas experientes, com experiência de vida fantástica, ainda está no si. Então, meus queridos, uma das maneiras de vivenciarmos o tema proposto, perdão, é renovando atitudes. E uma mensagem de Emmanuel que toca o coração profundamente para o Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, renovar atitudes. Então nós podemos refletir que nada está perdido. Qualquer um, qualquer hora pode recomeçar. E um excelente recomeço para todos nós é isso, renovar as atitudes. Claro que isso é um processo pessoal, íntimo de cada um de nós, que exige trabalhar as emoções. Cada um vai ter seu tempo de despertar, sem dúvida nenhuma. Precisamos respeitar o tempo de cada um. Mas só que a partir desse princípio, quando eu tenho a consciência que eu preciso mudar, eu preciso renovar minhas atitudes, aí nós nos encontramos com o apóstolo Paulo, sabe? Aquele despertar da consciência que o apóstolo Paulo experimentou a caminho de Damasco, que representou um novo começo, uma mudança de atitude, onde ele se perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E não foi para ele apenas uma simples pergunta, ou além de um questionamento. Paulo tomou uma decisão sem volta. Nesse processo de rompimento com as atitudes viciantes que a gente trava nessa jornada evolutiva, meus queridos, nós estamos passando por momentos conturbados, aflitivos. Estamos passando por dramas existenciais que desviam o ser humano da rota do amor e da paz interior. Nós estamos numa época em que o conhecimento e a ciência provam seu valor. Está aí, vacina em menos de um ano. Está aí a ciência, conhecimento e a ciência provando seu valor. O progresso material, intelectual, oferece recursos para se viver melhor. Mas aí vem o Evangelho e me diz: olha, Cláudio, mas a questão mais importante na ascensão do ser ainda está muito longe de ser atingido esse mesmo estágio, a evolução moral. A evolução moral. Claro, meus queridos, sabemos que a perfeição não é desse mundo, mas vamos combinar entre nós aqui. Há muitas etapas que podem ser buscadas e alcançadas assim. Tem muita coisa. E para nós, espíritas cristãos, tem muita coisa que não podemos mais dizer que eu não sabia. Não cabe mais para nós. Aquele que vestiu a camisa, não cabe mais dizer que não sabia. Então, meus queridos, é no campo do pensamento, dos sentimentos, que se deve iniciar essa busca, essa mudança para atitudes, através da vigilância, disciplinando essas ideias que surgem, desordenadas, às vezes até perturbadoras da nossa cabeça. Como diz o Evangelho, separando o joio do trigo,
não aceitando as ideias que nada edificam, que dominam os pensamentos, desarmonizando a nossa vida, que chegam de fora. Essas desarmonias que surgem no íntimo de cada um de nós, que nos conduzem à perturbação. E sempre que eu falo nessas questões que vêm de fora, essas ideias que nada edificam, fake news. Ano que vem temos eleições, 2018 foi um baita exemplo, famílias se separando por causa de política. E agora vem aí de novo, já começou a perturbação em rede social. Espíritas com ideias perturbadoras. Então, que fica essa reflexão para nós, meus queridos. Nós precisamos diariamente dar nova direção aos valores que todos nós possuímos. Corrigir questões que muitas vezes não temos motivação para mudar. E o autoconhecimento, a reforma íntima, é isso. É fortalecer o bem que está adormecido na consciência. E aí a maior dificuldade, muitas vezes, é a gente se perguntar, o que eu devo reformar? Aí vem a pergunta, né? O que eu tenho de corrigir nele? Mas a pergunta não é o que eu tenho que corrigir em mim? Né? Nós fizemos a pergunta. Gente, aquele cara tem que mudar. Gente, aquela pessoa não dá mais. Tá, mas e eu? E o meu eu interior difícil, complicado, como é que fica? Por isso a proposta que trazemos aqui agora é a reforma íntima. Ela deve ser considerada melhoria de nós mesmos e não anulação do outro. Claro, não nos anulando também. Então, é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo? Claro que é. Cada um de nós vai ter seu tempo de despertar, mas eu repito, tem coisas que não dá mais para aceitar. Não dá. Tudo isso que eu estou falando é difícil? Claro que é difícil. Mas também é difícil para nós de aceitarmos que a nossa razão é parcial para o outro. Nós queremos que sempre está certo. Ou, muitas vezes, é natural, quando abraçamos uma nova causa, queremos compartilhar com todos. Nós queremos que todos sejam beneficiados com as verdades que descobrimos. Olha, eu tive uma ideia bacana aqui, beleza? Vou começar a conquistar todo mundo. Só que nós temos que entender, meus queridos, os motivos que nos convenceram de alguma ideia, de alguém que me induziu a tal coisa, que me animou, são nossos motivos. Não são motivos de todo mundo. Me fiz entender? Aí vem a tolerância, ou seja, valiosíssima nessas horas. Tolerância para aqueles que adotaram novos costumes, novos hábitos, novas crenças, novas experiências, um novo modo de pensar. Tolerância. Tolerância para aqueles que, seja qual for o motivo, não concordam com as nossas mudanças. Então nós podemos sim, meus queridos. Nós podemos sim dar um passo importante nesse sentido, desenvolvendo a tolerância. Aí quando Allan Kardec vem em O Livro dos Espíritos, lá na questão 919, e pergunta para a espiritualidade, olha, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? E ele tem uma resposta objetiva, claro, conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas só que para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos a esse arrebatamento do mal, ele só pode ser realizado conscientemente. O eu interior, ou seja, por nós mesmos. Optando por atitudes que nos levam à mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, muitas vezes, ela vai chegar pela compreensão natural. Ok, caiu a ficha para mim, eu preciso mudar. Essas atitudes que eu estou tendo não dá mais. Só que a maioria das vezes, essa mudança de comportamento vem pela dor, que é o meio de despertar nossa atenção mais rápido. Então, meus queridos, enquanto nós não nos dispomos a crescer voluntariamente, a dor nos educa. Se vamos pelo caminho errado, ela nos segura. Quando paramos, ela nos dá o impulso que precisamos. Mas nós precisamos ter consciência. As nossas imperfeições são as causas dos nossos sofrimentos. E esse autoconhecimento, a reforma íntima, é o principal recurso para realizar o que a gente precisa.
paz interior. Nós precisamos conhecer nossos sentimentos, nossas inclinações, meus queridos. E isso implica analisar nossos próprios atos, a maneira de agir, os erros cometidos, as possibilidades de realizar uma autocorreção com nossos irmãos que estão a caminho conosco, nos aprimorando, ou seja, descobrir o que nos faz agir da forma como agimos. Por que isso acontece em minha vida? Claro que isso é importante irmos devagar nesse autoconhecimento, porque cada um de nós vai ter esse tempo de despertar, e muitas vezes nessa busca do eu interior nós poderemos nos decepcionar. Quem é que de fato eu vou encontrar aqui dentro? E se eu encontrar alguém que eu não suporto no outro, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou aceitar? E com isso vem medo de falhar, né? O receio de não conseguir ou não alcançar os resultados que se quer. Então essa insegurança, muitas vezes, esse medo de olhar para dentro de si, traz muitas das vezes sentimentos negativos que fazem com que a reforma íntima pareça algo complicado ou para poucos. Mas a questão é, meus queridos, sempre estamos enxergando fora de nós. Tudo que queremos conquistar é fora. Sucesso, felicidade, amor, estabilidade, nós enxergamos fora de nós. Nós agimos como se tudo estivesse longe, e isso nos faz esquecer de olhar para dentro de nós e refletir. Nos faz esquecer. A gente perde os pequenos detalhes da vida. É o sorriso de um filho, o sorriso de quem amamos. A gente está muito longe. E hoje, por exemplo, a família, ela está com uma estrutura bastante diversificada. A família está exigindo dos seus membros atitudes corajosas, de renúncia, dedicação. As famílias estão oferecendo para todos nós oportunidades grandiosas de revermos, principalmente, relacionamentos. As famílias estão oferecendo de ampliarmos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as paredes de um lar. E nos lares atuais encontramos situações delicadas, desafiadoras, meus queridos. A dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, o desrespeito. Isso está na rotina de muitas famílias. E a família, quando frágil, ela desconhece o endereço do amor ensinado por Jesus. Então, torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual. Para que possamos compreender, meus queridos, que situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. Não existe vítimas da criação. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais, em trabalho de aprendizado e evolução. Mas percebemos hoje que as aflições poderiam ser vistas e vivenciadas dentro de outra situação, se o amor de Jesus fosse escolhido como guia e roteiro. Percebe? Então, meus queridos, somente o amor dispõe desses recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas em nosso caminho. Somente o amor nos oferece a paciência, a coragem, a perseverança, o perdão, a confiança em Deus. Porque na sociedade que vivemos, meus queridos, nós poderíamos sim ser excelentes profissionais, grandes oradores, famosos. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, o que vale evidência no mundo? O que vale ser famoso? Ah, eu sou youtuber. Ah, eu sou influencer digital. Tá, e daí? Tu tá devendo no lar. Tu tá devendo a paciência, tu tá devendo o perdão, a tolerância, o respeito. Nós estaremos falhando em nossos maiores compromissos, e nada disso é mais importante do que o sucesso nas relações familiares. E é assim, meus queridos, é assim que nesse convívio familiar nós vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos mais próximos. Nós vamos diminuindo o egoísmo, nós vamos aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós, a aceitar as pessoas como elas são. Porque fora do lar, meus queridos,
é mais fácil pensarmos só em nós. Fora do lar, muitas vezes usamos máscaras que favoreçam os relacionamentos, que as pessoas possam nos aceitar mais facilmente, mas agora é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais e quem realmente somos. É na família que eles apontam o dedo e falam que muitas vezes lá fora ninguém tem coragem de nos falar. Então, meus queridos, a família é instituição divina e irá sim sobreviver heroicamente os golpes que lhe têm sido desferidos. A família jamais vai desaparecer da sociedade terrestre, mas é urgente sua valorização. Porque dentro dela, meus queridos, é que educamos espíritos. E esses espíritos que serão renovados pela força poderosa do amor. É esses espíritos que estão chegando, que estão construindo a nova era, um mundo de regeneração. E diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio, na verdade, o amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos persistir e vencer os compromissos que elaboramos lá no mundo espiritual, lá em nossa reencarnação. Quantos compromissos adquirimos para resolver aqui? Então, o nosso relacionamento com o outro, na verdade, é conosco mesmo. Se não me amo, como posso amar quem me abraça? Se não me respeito, como respeitar os outros? Se eu não sou gentil e fraterno comigo, como distribuir gentileza e fraternidade? Então, quando Jesus nos ensinou a perdoar as ofensas, meus queridos, foi para que aprendêssemos a não acumular aquilo que nos destrói e que faz destruir. Quando Jesus disse amai os inimigos, foi para que aprendêssemos a ser amor, sem nos deixar abalar por nada que venha de fora. O amor, meus queridos, o amor é a nossa maior ligação com Deus. Então, percebemos que a nossa relação com o outro, na verdade, é com Deus. Eu amo Deus através de você. Eu amo Deus, meus queridos. Então, meus queridos, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas para nós encerrarmos, prece. Eu quero trazer a prece. A prece, ela desperta o que há de melhor em nós. A prece nos faz despertar o que há de melhor no outro. A prece nos liga a Deus. Os espíritos nos amparam quando buscamos ajuda através da prece. Então Jesus disse, olha, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis. Então, como nos diz o Evangelho, como não há excluídos na obra de Deus, cada um encontrará em si os próprios meios para promover a transformação moral tão necessária e urgente. Que possamos lembrar, meus queridos, não importa qual seja a atual estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do lar. A reforma íntima, tanto falamos, o autoconhecimento, ele começa lá no berço. A reforma íntima, a educação, começa lá no berço, nos primeiros anos da tua existência. E hoje nós que já estamos no caminho, é o que a gente tem que passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós precisamos, só que para isso nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Percebe? Então é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares. O amor em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Jesus, que é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. E que possamos nos lembrar, queridos, que ninguém é perfeito. Cada ser humano tem suas peculiaridades. Isso é difícil. Aliás, eu creio que é muito fácil de compreender que cada um tem suas diferenças, né? Só que muitas vezes não queremos aceitar isso, né? E muitos sofrem desnecessariamente querendo mudar o outro, né? Querendo mudar o outro até mesmo com as suas crenças. Então ninguém é igual, ninguém é perfeito. Todos nós sabemos que nenhum ser humano é perfeito. Pais, filhos, chefe, os colegas de trabalho, nossos irmãos, quem tem caminhado conosco, ninguém é perfeito. Então, se sabemos disso, por que queremos encontrar a perfeição no outro? Por quê? Todos nós estamos fazendo essa viagem de aprimoramento e a imperfeição faz parte desse processo. Então, por mais virtudes que alguém tenha, vai cometer algum erro em algum momento na vida. Ou seja,
As pessoas são como são, muitas vezes por suas próprias razões, e muitas vezes não é para magoar os outros. Às vezes as pessoas não querem magoar nós, às vezes é o jeito de ser dela, mas nós nos ofendemos por qualquer coisa. E se as pessoas muitas vezes não se comportam segundo as nossas expectativas, nós julgamos que estão querendo nos magoar, quando na verdade é o jeito dela. Então tem muita coisa a ser analisada. Então vamos repensar as nossas atitudes, os nossos atos. A vida é uma verdade que existe, meus queridos. Então, que a vida de Jesus seja motivo de desafio, com essa nossa alma ainda rebelde, necessitada de disciplina e de muito trabalhar nas aquisições morais do bem. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, 905. Jesus continua sendo simples, seu recado tão direto, tão fácil de compreender, que muitas vezes continua sendo incompreendido. Então, que possamos ter humildade para conversar com Deus todos os dias, pedir paciência, esperança, certezas que nos faltam tanto, e por fim descobrir quanto somos importantes nesse mundo e que não estamos sozinhos. Nós podemos sim contar com essa luz que é Jesus. Para encerrarmos, leia o livro Paulo e Estevão novamente, mesmo que você já leu, leia de novo, e ali nos diz: ajuda-me, Senhor Jesus, a perdoar. Tenho certeza de que quando eu puder perdoar, voltarei a sorrir, a ter fé, a viver intensamente. Desejo ser feliz, almejo ser para os que comigo convivem motivo de contentamento, de alegria. Eu desejo continuar a acreditar nas pessoas, a crer na amizade sincera, na doação sem medo. Então que possamos viver sem culpa, sem culpar os outros, meus queridos. Amar a vida, aceitar a vida, porque ela é realizada por nós, e reparar mais nas pessoas que amamos. Perdão para além do ressentimento, e não esquecemos nesse momento o auto-perdão. Eu preciso me perdoar muitas vezes. O auto-perdão não te esquece de olhar para dentro de você. Perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Encerrando com o Emmanuel, não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Meus queridos, passo a palavra ao nosso irmão querido,